O arquiteto e líder por trás do trágico ataque contra Israel, que ocorreu no dia 7 de outubro de 2023, foi neutralizado pelas forças israelenses. Recentemente, imagens provenientes de Gaza mostraram a devastação resultante do ataque e a eliminação de Yahya Sinwar. Embora não possamos compartilhar essas imagens aqui devido às diretrizes do YouTube, você pode nos seguir no Telegram para se manter atualizado sobre as informações mais relevantes e importantes relacionadas a essa situação. As autoridades israelenses revelaram que as forças de defesa de Israel, juntamente com a segurança interna, estão atualmente avaliando a situação com a ajuda de peritos forenses. Esses especialistas estão investigando os vestígios deixados pelo ataque e há uma preocupação significativa com a possibilidade de haver reféns entre as vítimas ou ainda em locais de difícil acesso. A prioridade continua sendo a busca pela segurança de todos os envolvidos. Yahya Sinwar se escondia em uma rede de túneis, utilizando reféns como escudo humano. Embora as circunstâncias exatas da operação militar israelense ainda fossem incertas, as forças estão conduzindo uma grande ofensiva terrestre no norte de Gaza, especialmente nas proximidades do campo de refugiados de Jabalia. Além disso, no dia anterior, foram reportadas operações em andamento na cidade de Rafah, ao sul de Gaza, onde vários terroristas foram eliminados, bem como em áreas ao redor dos campos de refugiados de Nuseirat e Al-Desh-Bureij. Sinwar assumiu a liderança do Hamas neste verão, após a eliminação de seu antecessor, Ismail Haniyeh, que foi morto em uma explosão em Teherã, no Irã, no mês de julho. O clima entre os líderes terroristas parece tenso, pois muitos não têm para onde se esconder e estão temendo retaliações imediatas. Essa apreensão se reflete na notável ausência de manifestações públicas por parte deles. Além disso, Hassan Nasrallah, chefe do grupo libanês Hezbollah, também foi alvo de um ataque, o que aumenta ainda mais a incerteza entre os líderes da militância. No final do mês passado, Israel conduziu uma operação significativa em Beirute que resultou na eliminação de diversos líderes terroristas de ambas as organizações, à medida que a luta contra o terrorismo se intensificava na região. Aproximadamente uma hora após as primeiras notícias sobre a morte de Sinwar, especialistas do Shimet e forças israelenses confirmaram no local que o corpo encontrado era realmente o dele, com 99% de certeza, utilizando testes de DNA. Além dos testes de DNA, características da dentição e outros detalhes físicos foram compatíveis com o perfil de Sinwar, o que reforçou a confirmação de sua morte. O chefe do Estado-Maior israelense, Tenente-General Herzi Halevi, e o chefe do Shimet, Ronan Bar, foram vistos avaliando a situação a partir de um helicóptero sobrevoando as áreas afetadas pela eliminação do terrorista mais procurado. As informações iniciais indicam que a neutralização de Yahya Sinwar ocorreu durante a manhã no sul de Gaza e teve um impacto significativo na dinâmica regional. Durante uma patrulha realizada por soldados israelenses, relatos indicaram que vários terroristas armados estavam escondidos em um prédio nas proximidades. Após essa observação, um tanque israelense disparou um projétil preciso contra o local. Foi somente após uma busca meticulosa entre os escombros que o corpo de Yahya Sinwar foi encontrado, confirmando a eficácia da operação e seu resultado trágico para a liderança do Hamas. Sinwar foi libertado da prisão em 2011 pelo atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Essa liberação ocorreu como parte de um acordo de troca, onde ele foi liberado em troca de um soldado israelense que havia sido capturado pelo Hamas durante um ataque transfronteiriço. Após retornar a Gaza, Sinwar rapidamente ascendeu nas fileiras do Hamas, tornando-se uma figura proeminente dentro do grupo e ganhando uma reputação temida pela sua crueldade, ao ponto de ter entregado até mesmo membros do próprio Hamas em suas estratégias.
Israel acredita que Sinvar estava envolvido no planejamento e na execução de um ataque que resultou na morte de Mahmoud al-Zahar, um importante comandante do Hamas, em 2016. Esse incidente ocorreu em meio a uma intensa luta interna pelo poder dentro do grupo, o que revela as tensões e rivalidades que existem na liderança do Hamas. Com a eliminação de uma figura tão central e influente como Sinvar, surgem agora questionamentos sobre o futuro do Hamas e sua estrutura de liderança. É bastante provável que outros líderes do Hamas que estão fora de Gaza e vivendo em condições de conforto em países árabes busquem alguém dentro da própria Gaza para assumir a liderança. Essa abordagem estratégica tem como objetivo evitar que esses líderes se tornem alvos diretos das forças israelenses, mantendo assim uma camada de proteção para aqueles que estão fora do alcance imediato das operações militares. Até o momento, não há informações disponíveis sobre a presença de possíveis reféns relacionados a essa situação, o que acrescenta mais complexidade ao panorama atual da região. A situação continua a se desenrolar e as próximas semanas serão cruciais para entender como o Hamas responderá a essa nova realidade. Os escombros do ataque que eliminou Sinvar podem indicar que ele estaria se movendo para outros esconderijos, buscando melhores posições para escapar do avanço das tropas israelenses na região. Se você está interessado em temas de geopolítica e defesa, temos um canal dedicado a esses assuntos que ainda não foi restringido pelo YouTube. Dê uma força, visite o canal, inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Sinvar nasceu em 1962 em um campo de refugiados na cidade de Khan Yunis, em Gaza. Desde cedo, ele se destacou como um dos primeiros membros do Hamas, que foi fundado em 1987. Ao longo dos anos, Sinvar ascendeu rapidamente na hierarquia do grupo, eventualmente assumindo a liderança do braço de segurança do Hamas. Nessa função, ele se concentrou na identificação e expulsão de espiões israelenses, consolidando sua influência dentro da organização. Na metade da década de 1980, Sinvar foi preso por Israel. Durante seu tempo na prisão, ele admitiu ter matado 12 supostos colaboradores, o que lhe rendeu o apelido de o açougueiro de Khan Yunis. Sua condenação resultou em 4 penas de prisão perpétua por vários crimes, incluindo a morte de 2 soldados israelenses. Enquanto estava encarcerado, Sinvar não ficou inativo. Ele organizou greves com o objetivo de melhorar as condições de vida dos detentos, mostrando uma determinação em lutar por direitos, mesmo em uma situação tão adversa. Além disso, dedicou parte do seu tempo estudando a sociedade hebraica israelense, o que lhe deu uma compreensão mais profunda do seu oponente. Em 2008, Sinwar enfrentou um desafio pessoal significativo ao ser diagnosticado com câncer no cérebro. Após passar por tratamento com médicos israelenses, ele conseguiu sobreviver à doença, um testemunho de sua resiliência. A trajetória de Sinwar é marcada por sua complexa relação com a luta armada e a política na região, refletindo as tensões e desafios que permeiam o conflito israelense-palestino.